paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui com alegria para louvar ao nosso Deus, para trilharmos esse caminho da ressurreição, neste tempo que continua sendo de Páscoa. Até Pentecostes nós vivemos esse período de Páscoa, esse período pascal, em que experimentamos de uma forma mais especial ainda a ressurreição de Jesus e tudo o que isso significa, pode significar para nós. Todas as buscas que essa ressurreição pode provocar em nós e nos convidar a viver. O texto, irmãos e irmãs, é João 14, 1 a 14, foi lido, mas eu vou ler por mero prazer de ler. Acho que ler as Escrituras é um prazer inenarrável. Eu acho bonito quando minha avó fala, né? Ela está vivendo um momento de dores, todos nós sabemos, né? A questão do acidente, ela fraturou o braço na queda. E eu acho bonito quando ela diz que não está podendo fazer o artesanato que ela tanto gosta, né? E como ela encontra prazer em ler a Bíblia. Eu acho um testemunho belíssimo. Ter prazer em ler a Bíblia é mais que ler para saber, para estudar, para preparar uma mensagem, para preparar uma aula. Tudo isso é importante. Mas ter o prazer de ler as Sagradas Escrituras talvez seja o que é de mais profundo na nossa relação com a Palavra de Deus, né? O Salmo 1 fala disso, né? E o salmista diz: eu não quero me sentar na roda de quem fala mal dos outros, né? De quem fica fazendo fofoca. Eu até expandiria: eu não quero ficar aqui na televisão vendo essas notícias só de morte. É importante se manter informado. Mas assim, há muitas fontes de informação que poluem a nossa mente, a nossa espiritualidade. E às vezes a gente não encontra prazer em se relacionar com as Escrituras. Que bonito é, e que deleitoso é, e que transformador é podermos estabelecer uma relação de regozijo com as Escrituras Sagradas. Não ler por uma obrigação, ou porque marcou um horário, ou um momento, ou porque tem uma tarefa a fazer a partir das Escrituras, mas pelo prazer de ler as Escrituras e nelas encontrar a Palavra de Deus que nos toca, que nos transforma, que nos chama a vida nova. Então, por mero prazer, vou ler novamente João 14, de 1 a 14, para lermos mais uma vez, degustando, saboreando o texto. Diz assim: Jesus continuou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e já ouviram. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta para nós. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele é que realiza as suas obras. Acreditem em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa dessas obras. Eu garanto a vocês
quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Já tivemos 2 belos comentários hoje sobre o texto na devocional, aqui no culto também, e vamos tentar mergulhar um pouco mais no sentido desse texto. E é bonito que nós estamos no tempo de ressurreição, e aqui Jesus, nesse trecho, ainda ia enfrentar a cruz, ele ainda ia passar pelo martírio, morrer para depois ressuscitar. E era um momento de muitas dúvidas para os discípulos, de muitas perguntas, de não saber bem o que estava acontecendo e no que ia dar todo aquele movimento de Jesus. E nesse momento, a primeira coisa que Jesus diz é: não fique perturbado o coração de vocês. E essa é uma primeira palavra para guardarmos no nosso coração hoje. Não fique perturbado o coração de vocês. Eu não sei, mas cada um sabe que situações nos trazem angústia, nos trazem preocupação, perturbam, inquietam o nosso coração. Então, acolha no seu coração, na sua vida, esta palavra de Jesus para os seus discípulos que nos alcançam hoje. Não fique perturbado o seu coração. Como diz aquele outro trecho de Jesus no meio da tempestade: sossegai, mesmo que o mar esteja revoltoso, sossegai. Ou como diz no Salmo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. A primeira palavra de Jesus é uma palavra apacentadora, uma palavra para apacentar o nosso coração no meio das turbulências da vida. E diante das situações específicas de cada um de nós, cada um tem as suas preocupações e as suas lutas, que possamos acolher essa palavra de uma forma muito existencial e pessoal. Não perturbe o teu coração. Como diz aquele canto: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Que possamos ouvir de Jesus essa palavra: acalma o teu coração. Jesus está no controle de todas as coisas. O mar está revolto. Jesus pode parecer estar dormindo, mas Ele está acordado, presente no barco das nossas vidas. E por isso nós podemos confiar que depois da tempestade vem a bonança. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Jesus está no barco conosco. Por isso mesmo, quando o mar fica revolto, nós podemos acalmar o nosso coração e colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança nesse Jesus, que continua conosco, mesmo no meio do mar revolto, e é aquele que tem poder e é soberano para acalmar o mar revolto das nossas experiências, das nossas vidas. Depois de dar essa palavra de calmaria, apacentadora, irmãos e irmãs, para os discípulos, naquele momento turbulento, Jesus vai dizer 3 coisas fundamentais nesse trecho. Primeiro, ele começa a falar de coisas que os discípulos só vão entender depois, a respeito do que acontece depois da ressurreição. Ele diz que vai deixar os discípulos, vai voltar para o Pai e vai preparar moradas. Vai preparar moradas na gloriosa presença de Deus, na vida eterna. E que vai preparar moradas e voltar para levar os seus discípulos a morarem com Ele. Essa é uma referência importante à segunda vinda de Jesus e essa promessa da vida eterna. Assim como Cristo Jesus ressuscitou, com Ele ressuscitaremos um dia para a glória de Deus e na vida eterna do reino, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Jesus já está falando disso para os discípulos.
E diz que vai preparar muitas moradas, variadas moradas, que vai retornar para nos levar para essas moradas. Eles saberiam o caminho para chegar a essas moradas. Mas foi aí que Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus presumia que eles conhecessem que caminho é esse que leva para o Pai, tanto no dia a dia nosso, como para depois, no fim, depois da morte, para morarmos eternamente com Deus. Mas Tomé disse: nós não sabemos. Como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus dá essa resposta profunda para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos repetir juntos e juntas? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tomé perguntou qual era o caminho. Jesus disse a ele qual era o caminho. Tomé estava diante do caminho. Os discípulos e discípulas, nós estamos diante do caminho, porque Jesus ressuscitou. E o caminho é Jesus. É através de Jesus que nós podemos ter comunhão com o Pai. É através de Jesus, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, que podemos ter acesso a uma vida em comunhão com o Pai. E Jesus diz mais: não é só o caminho, mas é também verdade e vida. É caminho no qual nós podemos confiar, podemos ter a confiança, a convicção de que não seremos enganados. Não é um caminho que nos vai levar para o abismo ou para a morte, nesse tempo de tantas mentiras, de tantas fake news e deturpações da palavra. Podemos confiar e nos concentrar em Jesus, porque Ele é o caminho e é verdade, não é engano, e é vida, não é morte, não é destruição, é caminho, verdade e vida. E é através dele que nós podemos chegar ao Pai e viver em comunhão com o Pai. O Pai que nos assegura e quer para nós vida, e vida em abundância, vida eterna. E é por isso que o Pai enviou o seu Filho, como diz João 3,16. Porque o Pai amou tanto o mundo, e nós, como parte do mundo, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que o Pai enviou Jesus, para nos trazer vida e vida em abundância, vida e vida eterna. E como trilhar esse caminho? Jesus mesmo encarnou esse caminho. Nossa fé não é em orientações abstratas apenas. A nossa fé não é em ideias apenas. A nossa fé não é em doutrinas apenas. A nossa fé é em uma pessoa, a palavra que se fez gente como nós. A nossa fé é em Jesus, a palavra de Deus que se fez carne, que se fez gente e habitou entre nós, para que nós pudéssemos e possamos compreender qual é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é esse caminho. É através dele que podemos ver a imagem, a figura misericordiosa do Pai. É em Jesus que podemos encontrar o Pai misericordioso e Salvador. Filipe, xará do nosso irmão ali, queria ver o Pai, mas não sabia como, e perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta para nós. Filipe reconhecia que encontrar-se com o Pai era tudo que há de mais sagrado e mais necessário, porque encontrando com a face do Pai, ele sabia que a vida seria transformada e conduzida para o caminho de salvação. Mas ele queria ver o Pai e não sabia como. E aí ele pede a Jesus: mostra-nos o Pai, e isso basta para nós. Talvez imaginando que Jesus diria alguma coisa para ele, falaria alguma verdade nunca dita, ou que teriam ali uma visão, uma situação miraculosa, algo extraordinário. Mas o que Jesus diz é: faz tanto tempo que eu estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece, Filipe.
Quem me viu, viu o Pai. Jesus disse: quem me viu, viu o Pai. Porque ver Jesus é ver a face misericordiosa de Deus. Mais do que textos, mais que palavras, mais que doutrinas, ao invés de ideias abstratas, de discursos, é olhando para Jesus que nós podemos encontrar a face misericordiosa de Deus. E é olhando para Jesus que podemos ter o nosso ser, que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, ter essa imagem e semelhança de Deus restaurada, refeita. Porque por conta das nossas desobediências, das nossas contradições, das nossas falhas, essa imagem e semelhança de Deus constantemente é desfigurada. É como a imagem da televisão e naquela frequência. As televisões são diferentes, né? Mas antes a gente tinha um botãozinho que a gente tinha que buscar até encontrar a frequência certa. A imagem ficava meio trêmula até encontrar o lugar certinho para ela ficar com a imagem certa. A gente precisava buscar encontrar o lugar para que a imagem ficasse perfeita ou refeita. E assim é conosco, irmãos e irmãs. Nós fomos e somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem constantemente, a antena sai do lugar, a frequência sai do lugar, o satélite se move e essa imagem fica turva. Nós precisamos recuperar a integridade dessa nossa imagem e semelhança com Deus, e é nos espelhando em Jesus, olhando para Jesus, nos espelhando nele, que a imagem e semelhança com que Deus nos criou é refeita, é restaurada. Quem me viu, viu o Pai. É olhando para Jesus que temos a nossa semelhança com Deus restaurada, refeita. É esse processo de conversão permanente e dinâmico, porque quando você colocava ali a imagem ficava, depois ela podia trepidar de novo, e ali você precisava novamente ajustar. E assim é a nossa relação com Deus. A gente precisa buscar permanentemente essa sintonia com Jesus, porque através de Jesus encontramos sintonia com o Pai, que quer vida em abundância e salvação para nós. E além de dizer que é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele e o Pai são um, e que olhando para Jesus vemos o Pai, Jesus aí diz também que quem acredita nele fará as obras que ele faz. Ele nos deixa a oportunidade de participar dessa unidade que Jesus tinha com o Pai. Assim como Jesus tinha essa unidade com o Pai, Ele quer que nós tenhamos essa unidade também com o Pai. E essa unidade é através da nossa fé em Jesus, da nossa confiança, da nossa aceitação, da nossa disponibilidade, da nossa receptividade da presença de Jesus em nossas vidas, dia após dia. Certa vez eu ouvi um pregador fazendo uma ilustração interessante. Ele dizia que Jesus deu esse presente para a humanidade. Deus deu esse presente para a humanidade, que é Jesus. Mas se esse presente não for aceito, ele não vai poder ser celebrado. Um presente não aceito não poderá alegrar, não poderá ser razão de celebração. Só quando esse presente é aceito que ele pode trazer alegria. Não é, Sibeli? Imagine uma pessoa no seu aniversário te dar um vestido de presente, bem bonito. Primeira pessoa perguntou: como é que você gosta do vestido, Sibeli? Aí você diz assim, assim, assim. Aí no dia do seu aniversário a pessoa compra esse vestido para lhe dar de presente. Aí diz: Sibeli, parabéns, tome aqui o seu presente. Imagina se você disser: não, eu não sei o que é, não vou querer. Você ia ter a alegria de receber aquele presente, depois poder vestir aquele vestido, passear e se alegrar com as amigas, com a família. Se não receber o presente, não adianta, né? É preciso receber o presente. E assim é conosco, com Jesus. Nós precisamos receber esse presente nas nossas vidas, porque é recebendo esse presente, Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nós podemos celebrar uma vida nova com Ele, uma vida transformada,
Uma vida em que nós não só admiramos Jesus, não só achamos que Jesus foi um homem bondoso, que Ele é o Salvador, outros tantos adjetivos. Uma vida não só de admiração, mas uma vida de aceitação de Jesus nas nossas vidas, para que possamos ser um com Ele, e sendo um com Jesus, somos um com o Pai, que enviou Jesus para a nossa salvação. E é assim, sendo um com Jesus, que nós podemos fazer as obras que Ele fez. E Ele disse: porque vocês vão continuar, eu vou voltar para o Pai, mas vocês que vão continuar, vocês que vão expandir essas obras que eu iniciei, vocês que vão dar desenvolvimento e fruto nessa missão que eu deixo para vocês. Então, irmãos e irmãs, possamos acolher essas palavras no nosso coração. Diante das preocupações e tormentos, aquietai-vos, porque Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus que é um com o Pai. E vendo Jesus, vemos o Pai misericordioso e Salvador. Esse mesmo Jesus, que ao ser um com o Pai, quer que pela fé nós sejamos um com Jesus e participemos dessa comunhão e dessa missão que Ele deixou para nós. Missão de justiça, de amor, de cura, de paz, de salvação. Amém.